eu tive uma visão espiritual, foi uma coisa assim chocante para mim, né? Tava ali olhando para a cachoeira, de repente ficou tudo preto e começou a iluminar. Eu comecei a enxergar, via os indígenas, via os preto velho, via as crianças brincando na água, olhava para a queda d'água, não era água, era uma luz em movimento. Eu lembro que eu saí dessa visão assim, já fui correndo direto ali, o médico que estava incorporando o preto velho, o pai José do Toco. Eu, quando cheguei perto, ainda tropecei e caí de joelho no pé dele. Ele pôs a mão na minha mão e falou: gostou do que viu, filho? Aí foda, né? Aí eu falei: olha, se é para isso que vocês estão falando que eu tenho que desenvolver, eu tô à disposição. Então eu sempre fui um garoto muito curioso, muito crítico, né? E aí conversei coisas com aquele Exu que me fez perceber as coisas diferentes. A santidade, ela tinha um ritual, Samuel. Eles ficavam em círculo com maracá e reza, 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 canta, 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 transe, entendeu? É doloroso, viu, Samuel? Não é fácil, é moroso, não é rápido, dói. A dor do conhecimento é a dor do crescimento constante, mas é tão prazeroso, porque a hora que passa a dor, você fala, nossa, eu consegui. Qual a formação original da Umbanda? Na sua opinião, as religiões deixarão de existir? Como conversar, ouvir entidades, espíritos, forças da natureza? Estas e outras perguntas são respondidas por Rodrigo Queiroz, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que está comemorando agora, neste mês de março, 15 anos desse programa. Mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, alguns mais de uma vez já estiveram presentes, então tem milhares de vídeos para você aqui maratonar aqui na TV Consciência Próspera. E hoje nós temos a oportunidade, o privilégio, a honra de receber, desta vez, presencialmente, ele, Rodrigo Queiroz, bem-vindo. Muito grato, Samuel. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com você, agora presencialmente, e poder bater esse papo sobre entidades da Umbanda, né? Vamos lá. Que maravilha. Por falar em comemoração, a gente está comemorando aqui 15 anos, mas o Umbanda EAD é mais ancestral, antigo, do que a TV Consciência Próspera, porque a gente começou no dia 9 de março de 2010, a primeira convidada foi a Monja Cohen, e a Umbanda EAD, quando que foi a data de nascimento e que ano? Umbanda EAD surge em novembro de 2006, né? E aí já estamos indo aí para esse ano completar 19 anos de atividade no campo aí da divulgação, disseminação e fomento do conhecimento dentro da religião. Maravilha. Provavelmente vou voltar nesse tema aqui da Umbanda EAD, porque vai casar com algumas correlações que penso ser interessante para quem está nos acompanhando. Está aqui com um filhote novo. Filhotinho novo, recém-nascido. Recém-nascido, entidades da Umbanda. E olha só, vocês repararam que tem o número 2 aqui? Vocês vão entender também por que tem o número 2 aqui, como é que é esse processo aqui, lançado pela Citadel. Maravilha, hein? Distribuição nacional e provavelmente daqui a pouco até internacional. Mas bora lá. Como é que o Brasil passou a conhecer, Rodrigo, os orixás? Isso historicamente falando. Os orixás chegam no Brasil a partir do tráfico, né, de negreiro, da escravidão, quando vêm os habitantes que são retirados lá da Nigéria, do Benin, e trazidos aqui para o Brasil. E uma boa parte deles vão ficar ali mesmo em Salvador, e outra vai para o sul do país. E aí é interessante entender, porque esse momento da chegada dos africanos nigerianos, né, ali proveniente dessa região que a gente chama de Yorubalândia, ela é bem posterior aos bantus. Né? Então, a chegada dos africanos nesse território começa em 1550 e os nigerianos vão chegar por volta
de 1700, né? Então há uma certa demora em relação aos bantos, que já tinha trazido outras estruturas aqui, né? E é isso, com os africanos provenientes da Yorubalândia, é que eles trazem seus ancestrais, seus deuses, portanto, os orixás, para cá. Isso é o que a gente chama da diáspora dos orixás, a diáspora africana, né? Que foi uma diáspora forçada, né? Provocada através essa tristeza da história humana, mas que, para nós que somos descendentes, né, dessa história, temos o privilégio de se conectar com essas forças espirituais aí que estão aí na natureza. Uhum. Atualmente tem se propagado diversas ideias em relação ao surgimento da Umbanda em si. Por isso que até coloquei a pergunta inicial, essa conexão, né? Qual é a organização original da Umbanda? Essa é uma pergunta quase capciosa, hein, Samuel? Porque ela é complexa, assim, e eu vou tentar ser o mais objetivo. Temos um problema na resposta dessa pergunta pelo seguinte: existe a crença de uma origem mítica, que é em 1908, como se do nada, né, o Caboclo das Sete Encruzilhadas tivesse incorporado no Zélio de Moraes e falado: olha, vim aqui trazer um Umbanda. Pois bem, aí como a gente falou que muito antes chegou aqui os bantos, então os bantos chegam por volta de 1550. Existia já aqui, você que é um conhecedor das tradições originárias, já existia aqui a santidade. E a santidade, que é o nome dado pelo europeu para aquilo que o indígena fazia uma cerimônia de tempo em tempo, várias etnias se encontravam, curiosamente, mesmo as que tinham alguns conflitos, se encontravam para essa cerimônia e celebravam ali um coletivo de transe e tudo mais. Então a gente está falando isso bem antes de 1550, isso. Com a chegada e a forçada, né, da introjeção da cultura católica para os indígenas, eles assimilam rápido essa cristandade, essas figuras sagradas do invasor, e aí eles já fazem uma interação com o cristianismo e aquilo que eles já tinham ali há milênios. O europeu ali, o colonizador, ele vai entender aquilo, vai chamar aquilo de santidade. Então, só para a gente entender, né? Tanto é que a gente teve um papa indígena, né? O Tupinambá Tamandaré, que se autodeclarou papa do Brasil, e a sua esposa Maria, né? E foram lá para o recôncavo baiano, né? Se também se defender, se organizar ali e defender essa ideia. A santidade, ela tinha um ritual, Samuel. Eles ficavam em círculo com maracá e reza, 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 canta, 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 transe. Entendeu? Olhando de fora, você vendo registros de desenhos dessa época, olhando de longe, é uma gira de Umbanda, sabe? A dinâmica ritualística. Então a gente está falando de 1550, isso aí acontecendo ali já, e sendo registrado e sendo noticiado, né? Entre Brasil e Portugal. Pois bem, chega aí por volta de 1550, chega então os primeiros africanos provenientes da Angola, Cambinda, o Congo, aqueles que vêm desse tronco etnolinguístico banto, que a gente chama, né? E aí, eles, como é todo povo originário, eles têm uma noção muito grande de pertencimento territorial. A terra é sagrada, a terra tem dono, então tem tudo isso, muito parecido com os indígenas. Eles chegam aqui, a primeira coisa que eles querem entender é que terra é essa e quem é o dono dessa terra. Quando a gente fala aqui dono da terra, quem são os deuses dessa terra, né?
quem são os ancestrais dessa terra. Então eles vão identificar os indígenas, esses indígenas vão acolher eles, tá entendendo que eles estão na mesma situação daquela galera esquisita que tá matando todo mundo. Vou fazer um parênteses aqui, pode? É nessa hora que começa a ter, por exemplo, os pajés começam a ensinar para os africanos, os tatas, os quimbandas que vieram, como substituir as ervas, que não vieram. Eu já vi uns escritos assim, não, e eles trouxeram as ervas sagradas. Como assim, cara pálida? Como que eles trouxeram aqueles tumbeiros, né? Eles mal chegavam vivos aqui, vai chegar com plantinha, né, meu irmão? Você tem a dó, eles não estavam indo para uma colônia de férias, né? Mudando de cidade, né? Então, não, eles chegaram aqui e aí tinha todo um conhecimento que ficou lá no território, conhecimento de fauna, de flora, totalmente diferente. E quando eles conseguem interagir, começa a criar comunicação com os indígenas vai falar qual é a erva para aquela finalidade que ele usa ali, que remete à fulana de lá. Só que tem uma coisa que o africano traz que é o encantamento, né? Aí ele muda a natureza da fauna. Então ele pega uma guiné, por exemplo, supondo que ela fosse nativa nossa, e na reza ele transforma na sua correspondente africana, entendeu? Se altera, é muito incrível isso. Eu acho o máximo isso. E aí é isso. Então, só para um parênteses assim, para entender a interação, como eles se conectam mesmo ali, e a visão cosmológica, a cosmovisão do indígena, de existência, mundo, seres sobrenaturais, é muitíssimo parecida com a dos plantos. Entendeu? Então, assim, eles entenderam, estamos muito juntos, muito em casa, e uma causa existencial que também está nos envolvendo aqui. E aí que surge os angolanos, diferente dos nigerianos, são inclusivos. Eles gostam de trocar. Para eles, conhecimento é poder, e quanto mais eu conheço do outro, mais eu tomo do outro para mim, isso positivamente falando, né? Isso é o que me faz crescer, me dá força, me dá potência e tudo mais. Então é muito legal. E isso é isso é o brasileiro, né? Se você parar agora, dar um salto de 500 anos, é o brasileiro. E aí eles vão interagir as místicas, e aí surge, por exemplo, o Calundu, né? Depois a Cabula. Então, é aí que surge essa primeira fusão mística, né? Eu não gosto nem de chamar de religiosa, porque não é religião, entendeu? O que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali é tradição mística familiar, cotidiana do povo, que nasceu sempre fazendo aquilo. Então não é um lugar que você vai para fazer. Aquilo tá no seu cotidiano. E eles vão conseguir fazer essa mistura saudável. Então a santidade passa a ter uns elementos católicos, por estratégia já do indígena. Quando surge então a cabula aí tem a estratégia de também ter alguns elementos. Acho que tem um quadro do Wagner Zacarias que retrata esse período, esse momento do ritual. E aí tá em roda, assim, vestido de branco. Um monte de pessoas pretas, outras nem tanto, que seria o indígena, o caboclo, né? A pessoa preta num transe com cocar, entendeu? E aí, mais uma vez, a gente está falando de 1580, e antes de 1600 isso. Aí você faz um outro recorde, sai disso, vê essa cena, volta pro terreiro de Umbanda. Putz. Deu para entender? Uhum. Então, quando a gente fala de origem da Umbanda, a gente tem que entender que a origem da Umbanda, ela é um elemento forte que vem de Angola, entre os bantos, chega aqui, se mistura com os indígenas, true, né? Tá real, corpo a corpo ali acontecendo.
E as trocas místicas deles vão dando origem a terceiras outras possibilidades, né? Então, a cabula, o calundu, a própria santidade antes dos africanos. Isso a gente está falando de séculos em séculos acontecendo. Depois vai surgir os catimbós, vai surgir as macumbas e, portanto, a Umbanda. Porque a própria palavra Umbanda, etimologicamente falando, ela vem de embanda. Embanda é a arte de curar. E quimbanda é o curador. Quimbanda é o termo que designa aquela pessoa dentro da comunidade, lá entre os bantos, ali na onde tem o idioma quimbundo, né? Acho que é o quimbundo e também um umbundo. Aí a palavra imbanda é a arte de curar. O quimbanda é o camarada, o sábio entre a turma, tipo um pajé para os indígenas aqui nosso, que é o xamã africano, né? Você que gosta do xamanismo, o quimbanda é um xamã africano e ele é que lida com essas forças entre o céu e a terra, né? Entre o mundo sobrenatural e o concreto, e que faz a Umbanda. Porque se quimbanda é o curador, a arte de curar é Umbanda, em banda, né? Já usava lá o termo engira, que é o momento de se reunir em família para chamar o antepassado. E é interessante entender que nada disso tem a ver com Nigéria, tem nada a ver com orixá, porque é tudo completamente do avesso. Entre os bantus e os indígenas, há essa prática milenar de evocar o antepassado, para ele trazer orientação para a família, trazer cura, trazer conhecimento, né? Então a morte não é o fim, né? É muito pelo contrário, é a continuidade da própria eternidade do sujeito. E aí acontece isso, essa troca é muito rica. Então vou dizer que a origem da Umbanda começa com o fatídico tragédia humanitária que é a chegada dos portugueses aqui. Isso vai incomodar muita gente, né? Isso incomoda muita gente porque hoje, Samuel, nossa, é para ser palestrinha ou a gente vai conversar? Você sabe, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito do estilo aula, né? Então a gente já está tendo essa aula. Eu curto muito esse estilo de aula e a gente deixa mesmo o convidado compartilhar e o holofote do convidado. Dá um desespero de não parar de falar. Mas é ótimo essa conexão, porque traz o esclarecimento a partir de um único tópico, de uma pergunta que é bem, como você falou, mesmo, tanto quanto capciosa, mas que está muito em voga e que traz muitas reflexões diversas. Trazer essas fontes, trazer esses recursos também históricos, isso traz uma clareza maior para quem acompanha, um entendimento do porquê que se faz assim, onde se pensou assim, ou por que se entendeu assim também essas relações, né? E de uma forma ou de outra, a maioria das tradições que hoje estão a serviço de ajudar outras pessoas, seja em um formato de uma linhagem religiosa ou mais espiritualista ou familiar, como tem também diversas outras tradições de povos originários de outros lugares do planeta, tem também uma honra e um reconhecimento desses espíritos, dessas forças da natureza, essas forças ancestrais que vão chegar até os dias de hoje. E é por meio dessa cantarinha que você falou também muito bonitamente, de se transformar aquela erva em algo que traz, que eu vivi, que eu convivi, porque ela agora é meu parente, né? Isso também é uma fala também muito comum nos povos originários, de transformar em parente. Então, essa é muito forte, essa fala dos indígenas da relação de parentesco com a natureza, né? Isso que a gente, nós aqui hoje, brasileiro comum, está muito distanciado, né? Mas então eu estava dizendo que não lembro mais. Está falando do processo histórico, que essa visão de que surge esse momento fatídico cria para algumas pessoas um certo desconforto, incômodo de conexão. Então, a gente está vivendo um momento
de disputa de narrativa muito bélica, né? E o que quer dizer essa disputa de narrativa? Então, para quem nos assiste, a gente entende que são pessoas que estão na internet, e na internet você vê ali as redes sociais tais como TikTok, Instagram, que é aquela coisa de segundos, você vai ver muito isso, pessoas se pondo como alguma liderança, que seja, mas batendo forte num ponto de vista com muito pragmatismo, assim. Então, ó, essa é a verdade. Não, você não diga isso, porque a verdade é essa. E isso que está acontecendo na Umbanda um problema, eu entendo que é um grande período ruim, né, de tentar se validar em detrimento do outro, e aí a gente tem muita confusão. Agora, a gente tem que reconhecer que esse assunto, origem da Umbanda, é um assunto para um bandista que estuda, sensível, porque a Umbanda ela é muito marcada, Samuel, por movimentos do racismo religioso desde o primeiro instante. Então, quando chega o africano aqui, ele já chega sem alma. Deu para entender? Ele já chega aqui completamente desumanizado, né, animalizado, por conta da própria igreja, da própria ideia do que era o processo que ia se instaurar a partir dessa chegada deles aqui. Então, tudo que viesse deles tinha que ser desumanizado, tinha que ser desvalorizado. É perverso assim. Para que você imagine mais de 300 anos essa sendo a regra. Quantas gerações se formam em 300 anos, Iago? Quantas gerações nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre em 300 anos ouvindo as mesmas coisas? Deu para entender? Então, assim, chega aqui no século XX, é isso. Tudo que vem do preto é demoníaco, tudo que vem do preto de mística não deve ser levado em consideração. O preto ele é inferior. Então tudo que vem do preto é inferior, não deve ser aceito. E assim foi o samba, assim foi a capoeira, até pouquíssimo tempo atrás era perseguida, era desmerecida, né? Bem, o rap, né? O movimento hip hop, jazz, blues, tudo, né? Só que aí você pensa, né? Eu conversei outro dia com o professor Juarez, que é um militante, um doutor em comunicação da Unesp, diretor da FAAC agora, um colosso, assim, homem preto, retinto, forte, potente, sabe? Filho de Ogum. E aí, conversando com ele numa live, ele falou assim, ó, como seria um Brasil, né, sem Machado de Assis? Como seria um Brasil sem o samba? Como seria o Brasil sem o acarajé? Como seria o Brasil sem a... Que é uma... Percebe a neura que é, então, essa loucura branca, né, que existiu aqui para tentar higienizar a sociedade. Houve tentativas jurídicas de proibir a pessoas pretas casarem entre si para não ter mais filhos pretos. Isso tudo aconteceu no nosso Brasil. Então, desculpa, não é para politizar o assunto, mas é só para entender a audiência que quando a gente fala assim, por que falar de Umbanda, de origem de Umbanda é uma treta, é um assunto sensível? Porque na disputa de narrativa tem um grupo completamente comprometida com o pacto da branquitude, que quer pegar esse mito de origem de um jovem branco, né, católico, de família católica, totalmente espírita, e falar que aquilo é Umbanda, aquilo que ele começa a fazer é Umbanda, e, por exemplo, apagando a história de que ele, dias antes, foi na Dona Cândida, cara. Dona Cândida
mulher preta, né? Benzedeira, que a mãe dele, desesperada, levou lá para benzer. Ele que estava tendo aqueles negócios, aquelas coisas esquisitas que estava acontecendo nele. Você conhece essa história, Samuel? Uhum. Então foi lá pedir para benzer ele, benze ele, vem aqui outro dia. No primeiro dia ela incorpora o preto velho dela, da outra vez que ele vai, ele incorpora o preto velho, traz o preto velho nele também. Então, não é do nada. Ele não estava lá no centro espírita e materializou o indígena ali. Não é do nada. Então, tudo isso é história. E não só é uma história que alguém está contando, isso é história que está registrada. Isso tem livros, tem pesquisa, tem anais de congresso, tudo isso tem jornais, isso é história, não é? Então vá atrás. Então, quando a gente quer falar que a Umbanda ela tem toda essa origem de cauda longa e que é proveniente de um fragmento dela, não toda ela, né? Porque aí tem hoje um grupo que quer dizer a Umbanda é africana. Não é também. Aí também, pô, não, aí já aí daí vão ter problema, entendeu? Porque você não pode falar que é um bando africano só por causa dos termos, né, do idioma utilizado e por causa de muita semelhança. Porque se você for lá em Angola, você não vai achar um bando. Mas você vai achar uns rituais familiares que lembra pra caramba, entendeu? E eu falo não como quem foi, mas quem é amigo de quem vai muito, que é, por exemplo, o Tata Catuvajensi, né, a maior sumidade, né, Angola no Brasil, né? E ele vai sempre lá, há anos ele vai lá, e ele me contou uma vez que ele foi, falou, eu nunca vi candomblé lá, nada, não existe. Mas eu fui lá uma vez numa cidade, ele me falou o nome e me fugiu. E eu vi lá um ritual que lembra muito Umbanda. As entidades vêm até cumprimenta cruzado, assim, Rodrigo. Mas era Umbanda, Tata? Não era Umbanda, mas lembra bastante. Então, não é porque parece que é, né? Uhum. Mas para concluir, então, a Umbanda, ela traz esses elementos de origem banto, que chega aqui, ganha um verniz profundo indígena com uns pequenos ciscos de catolicismo, né? Mas aí ao longo do processo histórico vai tendo essas várias distorções. Uhum. Ficou bom isso. Corta tudo isso, Iago. Puta, chato. História é Não chata. corta nada. Eu adoro história e adoro saber o significado por detrás dos ritos, o porquê que chegou a esse sentido. Eu adoro saber também quais são as energias que vão gerar aqueles espíritos que vão gerar aquele rito. Então, eu gosto muito da parte de história. E tem a ver com história, que é o sentido que está por detrás de um rito, de um ponto riscado, de um Tem como, canto, de né? um... Você falou, o ponto riscado é banto, né? Então, olha só que interessante, porque tem muita gente que acha que a Umbanda ela é muito uma religião de orixá. Isso é super moderno, as pessoas não se dão conta o que é moderno, é relativamente recente, né? Algumas décadas começa a ter essa entrada de orixá mesmo na Umbanda como homenagem, e aí vai criando-se um culto umbandista de orixá. Mas os nigerianos, por exemplo, que é o que dão origem ao candomblé Nagô, eles são exclusivistas. Isso só não quer dizer nada, só quer dizer que é uma característica, né? Ou seja, lá na África, lá em Nigéria, por exemplo, essa tradição familiar, que é o culto tradicional, você tem que pertencer. Você não vira porque você quer originalmente, né? Hoje tem excursão para lá para você ser iniciado. Mas qual que é a legitimidade? Você é da família. Porque o culto ao orixá é um culto ao seu ancestral, seu tataravô, né? Isso é o orixá.
Então, ele está dentro, ele é um elemento importante naquela linhagem familiar genética mesmo. Não tem nada de errado o fato de ter feito a diáspora e ficado místico. Tá tudo bem. A gente tem que entender que na cultura original tem uma outra questão. Por isso que quando surge as matriarcas desenvolvem o candomblé, elas vão seguir uma série de protocolos rígidos, né, que observa o que acontecia lá, mas cria algo completamente novo, ao mesmo tempo adaptado à realidade. Por exemplo, você tem um espaço que cultua vários orixás, isso não existe originalmente, né? E para você poder ter o direito de cultuar, você tem que ser iniciado, você tem que fazer parte. É isso que eu estou falando. Quando eu falo exclusivista, você não é um lugar de mera devoção. Tem que pertencer. Já os bantus, não. Né? Os bantus, eles têm a vontade, eles gostam de fazer as conexões e trocas, e eles entregam para também receber nessa troca, né? Naturalmente, podia ser diferente. E é algo mais aberto, mais acolhedor. Então, a Umbanda tem essa grande característica evidente. E você vê o Candomblé que tem a característica nigeriana, Nagô. Então, a chegada do orixá na Umbanda já é um processo político que se criou na Bahia da nagotização do Brasil. Talvez as pessoas não estejam familiarizadas. Nagotização é o nome que se deu a um processo de divulgação do orixá. E sabe por que isso acontece? Porque os pesquisadores europeus e antropólogos mesmo no Brasil, eles estão muito curiosos, né, sobre essas místicas dos pretos ali. E os candomblés Nagô permitiram ser acessado. O que seria do candomblé no Brasil, portanto, sem o Pierre Fatumbi Verger? O que seria, Samuel? O que a gente saberia? Posterior, Reginaldo Prandi, o que seria? Então, eu estou entrando numa seara que não é minha, mas eu falo de um lugar de fala por ser o diretor da pós-graduação em Cosmologia, Teologia e Cultura Brasileira, da IAD Ubuntu. Os terreiros nagôs permitiram abrir-se para acolher os pesquisadores. Isso virá divulgação científica. Depois da divulgação científica, vira popularização, né? Vira divulgação popular. E aí você está falando de produção de cultura, de música, de artes, estética, tudo proveniente do terreiro, né? Então isso é uma construção inteligente dentro de um país. Você construir cultura, né, do seu próprio povo que está ali, não ficar importando o tempo todo. Os angolanos, os candomblés Angola, não. Eles são bem rígidos, bem fechados, como estratégia de defesa e sobrevivência, super compreensível, mas eles não se permitiram. Então há um gap na divulgação científica, tudo, de mais de 100 anos, né? E aí aí rolou isso, aí chega os orixás, por conta do fetiche brasileiro em relação aos orixás, pensa aí, década de 70, 80, artes, né, mídia, dando espaço, né, para todas as expressões artísticas trazendo esses temas, e aí vão começar a colher por osmose, né, por assimilação, essas devoções dentro do terreiro de Umbanda, porque já na Bahia, por exemplo, era comum dentro do catolicismo, né? Tem a igreja dos pretos, a do Rosário dos pretos, é uma gira que faz na missa, né? Então, assim, isso tudo vai impactar na cultura e organização do que vai ser a Umbanda também ali. Então, tanto é que você vai encontrar hoje ainda, por exemplo, em Minas Gerais, é muito comum você ver muitos terreiros de mais de 50 anos, não tem orixá. Não tem orixá, nem se toca no assunto, né? Mas aqui no estado de São Paulo, aqui no Sudeste, aí já não difícil,
o não orixá, né? Ali para o sul, né? Também vai ter bastante. Então tem a ver com um propósito. Uhum. Se os angolanos tivessem entendido de outra forma essa possibilidade de intercâmbio com a academia científica, talvez a história seria outra, né? Porque a Umbanda teria se visto sempre o tempo todo a partir dessa ótica também, né? Uhum. Pô, passando um pouco para essa questão mais da sua jornada em si, e você observando, inclusive, esse seu processo iniciático, ou de iniciação, ou de adentrar a um caminho de, vamos pegar até um ponto que você citou aqui, foi aqui, lá de 1550, de culto à ancestralidade. No seu caso, se realizava um estilo e tinha um pensamento específico relacionado a um culto à ancestralidades antes da Umbanda, ou você vem de uma família de umbandista, e como é que você faz também modificando a sua forma de pensar, até com todo esse conteúdo que vai chegando de novas de informações, resgates desses conteúdos históricos, e também, além disso, de como é que foi essa mudança de perspectiva de ancestralidade até os dias de hoje, e quais foram os seus maiores desafios dentro dessa sua jornada, desse seu trajeto espiritual, até como professor e também como sacerdote. Quanta pergunta, Samuel. Vixe, muito, né? Vamos lá. Eu sou de uma família católica assim, brasileira, né? Nunca levou na missa, mas eu fui batizado dentro da igreja católica. E ali por volta da quinta série, já repetente, meu pai colocou eu numa escola confessional. Não entendi a estratégia dele, mas o fato é que para poder passar de ano eu tinha que também fazer a crisma. Então antes disso, no meio desse caminho, por conta própria, eu fui numa igreja que eu morava perto e pedi para fazer o catecismo. Eu tive sempre muita curiosidade com religião. Eu acho que eu fui sempre uma criança que crédula, né? Porque eu não tinha consciência, mas eu via muito espírito, conversava, mas não sabia que era. E acho que isso, de alguma forma, ou eles mesmos, deixava eu ativo, assim, em relação a ter algum interesse nessas questões religiosas, apesar de ser uma criança comum, de uma família muito simples, né, com muita dificuldade. Eu gostava, assim, esse assunto de Deus, essas coisas, eu gostava. Eu entrava na igreja, eu gostava, assim, do ambiente, e igreja católica, né? Até hoje, com o avanço dos conhecimentos, você fica um pouco meio puto, né, de entrar numa igreja católica por conta da história, né? Mas acho sempre muito bonito, acho sempre muito... traz uma introspecção curiosa, né? Ela é feita para isso, né? Você se sentir pequeno, né? Muito legal. E sabe onde eu gostava de brincar? Na Calunga, no cemitério. Putz, morava, cresci, assim, a infância em Oswaldo Cruz, mais interior ainda, né? De São Paulo. Então eu cresci um moleque na rua, assim, né? Andando pela rua o tempo todo. E tinha lá o cemitério que era porta aberta, assim, o tempo todo, né? Eu adorava ir lá sozinho, brincar no cemitério, ficava lá, adorava subir em cima das lápides. Sempre gostei, cara. Uma memória que veio agora aqui, né? Tão difícil lembrar disso. E aí, é desse lugar. Então não tinha nenhuma religião, nenhuma espiritualidade exercida pela família. Aí meus pais, a gente volta para Bauru, tudo, mas eu venho de uma família muito disfuncional, né? Muito pais com muito conflito entre si, e enfim, eles se divorciam, aí eu tô ali com volta de uns 12 anos. Aí logo eu vou morar com meu pai,
escolho ficar com ele, né, perto dele. E o que me desperta para um olhar de espiritualidade, que nessa época aí, nesses 12 anos, com 12 anos, 11 anos, ele apareceu com a trilogia de livro da Profecia Celestina. Pô, achei que esse livro ia ser falado por toda a eternidade, né? Que ele era uma porrada, né? Sim. Profecia Celestina. James, lembra o autor? Não lembro. Com R o sobrenome. Redfield, alguma coisa. Redfield. Acho que é isso mesmo. E meu pai é aqueles que achava que a Operação Cavalo de Troia era verdade, sabe? Enfim. Eu li esse livro, imagina, muito criança, cara. Pensando agora, é a idade da minha caçula, e ela tá lendo meus livros. Olha, Tomara que eu impacte ela como esses livros me impactaram. Eu lembro que eu fiquei pirado naquele livro, A Profecia Celestina, na parte dele ensinando a ver a aura e não sei o que, e a pena, né? A relação dele com a pena. E, ó, fica aí a curiosidade, vai começar a vender Profecia Celestina depois dessa. É lindo o livro, é maravilhoso. E aí teve outros livros, né, que ele lançou, que era aquelas técnicas aplicadas. Sabe que tem um filme, né? tem. Vale a pena assistir o filme. O filme é bem fiel ao livro, né? Uhum. É bem legal. Bom, é isso aí. Só lembrando como que eu vou ter contato com as noções, assim. Eu sempre via muito vulto. Nessa idade eu já estava vendo muito vulto. E meus pais se divorciam, tudo. E ele tem lá quase alguns problemas. A mulher dele, na época, tinha um amigo que se dizia saber benzer. E um dia, sei lá, foi benzer lá uma roupa minha e incorporou um Exu na casa do meu pai lá. E aí daí eles começaram a fazer sessões na casa do meu pai para, enfim, ajudar espiritualmente. E esse Exu vivia me chamando, falando que eu tinha que participar. Só que eu, nesse momento, estava evangélico agora, né? Aí uns 13 anos isso. E eu sempre desviava e tudo mais. Eu ia na igreja evangélica, mas eu era muito da pá virada, né? E aí meu pai virava, mexia, vinha com as histórias, sabendo coisas minhas, que eu falei, mas de onde você sabe isso? Era o Exu que falava. Um dia resolvi, aconteceu um negócio, eu resolvi participar. E aí foi uma coisa muito forte para mim, assim, o dia que eu participei. Principalmente depois que chegou o caboclo, veio o preto velho, o baiano, depois veio o Exu, naquela manifestação daquele Exu, eu senti uma parada dentro de mim, falei, caraca, tem uma parada aqui diferente, né? Então eu sempre fui um garoto muito curioso, muito crítico, né? E, aí conversei coisas com aquele Exu que me fez perceber as coisas diferentes. E aí eu comecei a frequentar ali aquelas sessões, assim, foram poucas, né? E eles iam falando que eu tinha que desenvolver. Um dia, num trabalho de cachoeira, eu tive uma visão espiritual, foi uma coisa assim chocante para mim, né? Tava ali olhando para a cachoeira, de repente ficou tudo preto e aí começou a iluminar, eu comecei a enxergar, via os indígenas, via os preto velho, via as crianças brincando na água. Olhava para a queda d'água, não era água, era uma luz em movimento. Isso deve ter durado 5 segundos, Samuel. Parecia uma hora essa visão. Eu lembro que eu saí dessa visão assim, já fui correndo direto ali, o médico que estava incorporando o preto velho, o pai José do Toco. E quando cheguei perto ainda tropecei, caí de joelho no pé dele, ele pôs a mão na minha mão, falou, gostou do que viu, filho? Aí é foda, né? Aí eu falei, olha, se é para isso que vocês estão falando que eu tenho que desenvolver, eu estou à disposição.
E assim começa, assim, também um processo muito conturbado, logo o cara abandona, vai para um terreiro, né? Termina o desenvolvimento lá, mas aí a hora que vem chuva em quiumba, passei por várias paradas. Mas a pergunta era se eu já trazia uma noção de culto à ancestralidade. Zero, zero, zero. Mas eu sempre tive curiosidade com religiosidade. Eu lembro lá em Oswaldo Cruz, lá em Barbacena, aí só quem é 40 a mais pescou essa agora. Eu lembro, eu lembro de uma vez minha mãe, cara, sei lá, né? Tava acho que precisando de alguma ajuda. A gente tinha um vizinho de uma família de japonês, bem japonês mesmo, né? Bem true. E eles eram budistas ou alguma religião japonesa, não tenho certeza, acho que é budismo mesmo. Mas eles tinham lá umas sutras que eles ficavam recitando, tal. E eu lembro desse japonesinho velhinho indo lá em casa, sentando com a minha mãe, rezando, fazendo a reza da sutra. E a gente nunca era chamado a participar dessas coisas, mas eu sempre de longe eu estava olhando aquilo e achando tudo aquilo muito interessante. Nossa, você abriu umas memórias minhas que eu não tinha muito tempo. Então, acho que é interessante isso, porque não é também do nada mesmo, né? Tudo é uma construção constante. Então, quando eu entro na Umbanda, já nesse contexto, eu vou enfrentar, eu vou perder um monte de amigo, eu vou enfrentar um monte de intolerância e de desleixo, né? A Umbanda tem um grande problema no manejo, né, da comunidade, né, o desenvolvimento mediúnico. Então, eu vou sofrer algumas coisas bem ruins e vou decidir, depois que eu superei, eu decidi, olha, eu preciso fazer alguma coisa para fazer diferença na vida das pessoas, preciso ajudar que o mínimo de pessoas, que a maioria das pessoas que eu puder não passe pelo que eu passei. E é quando, então, com 17 anos, em 1999, eu lanço o Jornal de Umbanda Sagrado. E aí começo a calibrar a minha jornada no caminho de comunicação, educação, né, e estudo constante. Eu vou ficar, olha só que interessante, Samuel, eu vou ficar 20 anos dentro da Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni, né? Sem perceber que eu estava numa bolha, numa ilha. Isso não é absolutamente nenhuma fala negativa, né? Eu conheço muitas pessoas, tenho muitos alunos, muita gente que é da Umbanda Sagrada e devem estar ali, se ali é o que dá amor, né? Mas eu entendi depois de 20 anos, então 20 anos vivendo, divulgando, estudando, eu começo a estudar outras culturas e ter o contato. Por exemplo, isso tudo que eu falei no começo do podcast não está na Umbanda Sagrada. Esse entendimento não existe, zero, entendeu? Então eu descobri que havia ali um silenciamento histórico, uma reprodução do que o movimento zelista em 1900 começa a fazer, né? Então, e eu sempre falei que eu estava na Umbanda Sagrada e fazia todo o trabalho que eu fiz, e eu fiz muita coisa, tenho absoluta consciência disso, porque eu não tinha encontrado nenhuma fonte de conhecimento, de entendimento diferente, que fosse convincente, coerente para mim até então. Aí encontrei. Aí pronto. E agora, meu irmão? Porque uma coisa é você ver e não enxergar. Dá para entender o absurdo? Às vezes você lê. Eu li no livro dos Espíritos do Allan Kardec e não vi. Ó, quer ver? O Iago vai ficar chocado. Eu li lá ele na Revista Espírita também, perguntando se as pessoas pretas são inferiores às brancas, ele afirmando que sim, que a raça caucasiana é superior
né, típicos dos europeus, é superior aos de pele escura, e que a pele escura é uma condição. Tá lá no livro dos espíritos, cara. Eu li isso e não vi. Eu não vi racismo. Deu pra entender? Eu li isso e não enxerguei o quanto isso tinha que ser inaceitável. Então tudo tem um momento de cada um de nós, né? A gente vai... Hoje, depois então, né, desde os últimos 5 anos, eu voltei a reler um monte dessas coisas, ô Samuel, porque, peraí, não é possível, meu. Mas hoje a gente é um Brasil com mais cultura, a gente está com muito mais acessos a pesquisa, a conhecimento, e quando você começa a ler autores indígenas, ler autores pretos, ler tanto intelectual preto que tem o Brasil produz. Nos últimos 30 anos, no mínimo, de produção no mercado. Então, meu irmão, você não pode, se você quiser, eu não consegui olhar para tudo isso, reconhecer a minha estupidez, a minha limitação, a minha miopia, já podendo dizer assim, mas agora eu tinha o óculos. Agora eu tinha que tomar uma decisão. Então é por isso que eu rompo, né? Com a vertente, com esse olhar unilateral da Umbanda, e vou buscar e contribuir por isso que cria a pós-graduação, né? É o Ubuntu, para poder ser mais um ponto de difusão agora da história com H, né? E isso tudo eu tô falando porque eu gostei da sua pergunta. Você fala assim, como que você muda o mindset, né? Como você mudou a mentalidade? Eu não entendo outra forma de mudar a mentalidade se não for por afetação física, ou seja, você apaga ela com uma porrada, você traumatiza, ou pela plasticidade do cérebro neurológico, que é através do conhecimento. Se você não alimentar ele com outros argumentos, você não sai daquele viés, você não sai daquele lugar. Isso é ciência também, né? Neurociência. Então, quanto mais... Mas eu tive que primeiro reconhecer. Se você não tem reconhecimento, porque tem gente que acredita que daquilo que sabe, sabe tudo. Né? E aí ferrou, né? E eu, há 5 anos atrás, eu me perguntei o que eu sei de Umbanda, o que eu sei de Umbanda? Eu sei de Umbanda, mas o que eu sei de Umbanda? O que eu sei de africanidade? O que eu sei realmente da história do Brasil? Aí, se você tá ali honestamente querendo a resposta, vai descobrir, olha, você sabe, mas o que você sabe é muito pouco perto do que você ainda tem que saber. Né? E aí que começa esse movimento, mas comigo, se eu não tiver com argumento, meu cérebro não vai mudar. Eu tenho que dar outro alimento para ele, tem que dar outros mapas para ele poder entender. Então, é doloroso, viu, Samuel? Não é fácil, é moroso, não é rápido, e dói. Dói. A dor do conhecimento é a dor do crescimento constante. Mas é tão prazeroso, porque a hora que passa a dor, você fala, nossa, eu consegui me livrar daquela crença, daquela ideia, daquilo que, puta, me tornava só um escroto, né? Uma pessoa tosca, uma pessoa míope diante das coisas à sua frente, né? Então, o que eu quero dizer tem muitas umbandas, mas hoje a gente está vivendo um processo de um chamamento que eu acho que é espiritual também, sabe, Samuel? De entender noção de ancestralidade. E se a gente não sair desse negocinho do balé, né, do devocional universalista dentro de terreiro, e entender que há uma história, e uma história de muita dor que a gente tem que trazer para frente, para não acontecer de novo, que tem iminência de muita coisa se repetir, a gente não entendeu o que é o espaço de terreiro, né?
Então, veja, e aí é que Ailton Krenak voadora, né? O futuro é ancestral, meu irmão. Se a gente não olhar para o passado, zero futuro. Zero futuro. Se a gente não aprender com os sábios, e o sábio, ele ancestralizou, zero futuro. E tá aí a prova. A Finlândia, que é a maior referência, a Finlândia é a maior referência em educação do mundo, 20 anos depois de ter decidido lá, no começo dos anos 2000, decidiu que não ia mais ter lápis, borracha e papel nas escolas e só computador. 20 anos depois, então completou 20 anos, agora não pode mais entrar com um dispositivo eletrônico, só lápis, borracha. O que é esse exemplo que eu estou dando? Precisou passar por uma hipotética evolução tecnológica para daí sair o senso que pela primeira vez na história os jovens estão mais burros que sua geração anterior, provocado por essa hipótese da modernidade. Então, o que a sabedoria do vô ia falar? Não vai dar certo. Tirou a borracha e o lápis, não dá certo. Como que você aprende sem escrever mesmo com a mão? Né? Então, é um exemplo até bobo, assim, mas ele traz uma noção de que a sabedoria daquilo que funciona, daquilo que é pontual, existencial, está nessa nossa ancestralidade. Os povos indígenas estão aqui há mais de 15 mil anos nas Américas aqui. No território da Amazônia, mais de 10 mil anos. Eu falo sobre isso, falo, como que é engraçado isso. Eles estavam ali 10 mil anos, tá tudo de pé. Floresta toda de pé, eles tinham os conflitos deles, mas tudo funcionava. Chegou uns caras ali, mano, 500 anos, aterrorizou tudo, acabou tudo. Não vai ter 10 mil anos. Esquece, não tem futuro para isso. Então, então a solução é voltar para a floresta? Não. Mas é no mínimo olhar para o ancestral, entender que se a gente não souber manejar o planeta, a gente vai ser engolido pela nossa própria fúria. Né? As coisas que a gente pode ficar refletindo aqui. Uhum. Não deixa eu falar tanto, Samuel. Já mudei de assunto, você perguntou, já esqueci. Tá tudo certo e tudo no contexto dessa reflexão, que é também uma partilha que traz janelas e caminhos de inspiração para quem nos acompanha. Eu penso que cada pessoa ele é um livro, e um livro é um portão, uma janela, um caminho que inspira outras tantas pessoas. E o seu caminho você vê, e para quem vê você hoje e vê você há 20 anos atrás, não fala assim, nossa, aconteceu uma revolução no caminho do Rodrigo, porque parece que o Rodrigo é um outro. Por falar nisso, como é que você diferencia a diferença de um revoltado para um revolucionário? Eu achava que eu tinha essa resposta na ponta da língua, assim. O revoltado, ele só reclama, né? Ele é o revoltado é o reclamador. E o revolucionário, ele é o solucionador. Né? Ele inconformado, vai lá e faz. Né? Não fica ali só reclamando, né? Tem muito a ver com a humanidade mesmo, é assim, né? Então tem um grande coletivo sempre que fica no comodismo reclamando. E poucas pessoas vão lá e fazem, né? Traçam um novo caminho, abre uma avenida, né? Pô, tá reclamando que não dá para chegar do outro lado, vamos pegar a enxada e vamos abrir a estrada aqui, caramba. E aí eu penso que é isso, assim, né? Uhum. Tem um índice, já que você falou também em questão de pesquisa e índice e tudo mais, né? Uma crescente na atualidade de pessoas que se declaram céticas e também uma grande crescente de pessoas que se declaram ateus. Aqui no programa a gente, inclusive, já entrevistamos várias pessoas também que tinha uma forma e prática religiosa específica e depois, com o tempo, foi mudando e se revolucionando também internamente.
com outras ideias específicas. E aí, por isso que, inclusive, na abertura do programa, eu coloquei aquela pergunta, na sua opinião, as religiões, elas deixarão de existir? Eu acho que nem o ateu ele se afastou da espiritualidade, né? Porque essa pergunta, eu penso que ela precisa de uma contextualização no seguinte sentido, assim, Samuel. Você está falando do quê? Religião institucional? Você está falando religião, a gente está falando de catolicismo, né? Dessa estrutura institucional centralizada, etc. Eu acho que isso vai mudar bastante, até a ponto de sumir. Isso há milênios. Mas o ser religioso, o sujeito na busca da sua transcendência, que é a essência do caminho religioso também, isso não acho que isso nunca vai deixar de existir, né? A busca da sua transcendência é a sua espiritualidade, é a metafísica da existência. Eu entendo que é natural do ser humano, como a fotossíntese para o vegetal, né? Ele, diante do sol, ele está o tempo todo em busca dessa sua transformação. E eu entendo espiritualidade nesse ateu. Mesmo que ele torne a ciência uma deidade, é alguma transferência nesse sentido. Mas não quero entrar em polêmicas com o ateu. Acho que eles estão aí, eles têm os argumentos deles. Acho uma pena só, né? Porque aí é o mundo em desencanto, né? Acho que o movimento, o ateísmo como movimento, né? Tentando convencer os outros de que as espiritualidades são equivocadas, é forçar o mundo a um desencanto. É muito triste uma vida exageradamente pragmática no que deveria ser científico, já que a ciência ela não é exata nunca. E ela nem é garantia de nada, porque ela é mutável o tempo todo, a partir dos nossos avanços, né? Inclusive, saiu agora recentemente essa pesquisa do psiquiatra brasileiro, né, hipoteticamente evidências, né, de alterações no DNA de pessoas médiums. E eu não paro de receber, eu não lembro quando aconteceu eu receber tanto direct sobre um assunto assim, sabe? Os outros querendo que eu fale sobre isso. E eu tô com medo de falar, porque o que eu tenho para falar não é o que todo mundo está querendo ouvir, entendeu? Eu achei a pesquisa muito simples, assim, muito. Então, eu entendo de pesquisa científica. Então, ciência, cuidado, né? Não é porque qualquer revista publica que vai ser algo eficiente. Então, vamos supor que fosse mesmo uma super pesquisa, assim, né? Provando características genéticas, né, na estrutura do DNA da pessoa que torna ela médium. A gente caminharia no passo seguinte a produzir essa alteração. Né? A gente poderia, então, agora pegar uma pessoa que está ali, que não tem essa estrutura, e a gente alterar ela e ver agora se ele está médium, né? E seria um avanço, né? Ao mesmo tempo, em relação à prova da mediunidade, né? Então, o encanto, a gente ter uma religiosidade, uma espiritualidade que seja, é a manutenção da nossa noção de eternidade também, né? Porque, veja, não é uma questão religiosa. O indígena não tem religião originalmente. O africano não tem religião, né? Ele tem tradição familiar. Ele tem resgate do ancestral, da memória eterna. Olha que bonito que é para o africano. Você vive uma vida boa, sendo uma pessoa justa, verdadeira, digna, justamente para poder a sua vida ser contada. Não tem céu e inferno, entende, Samuel?
Não, mas por que eu quero fazer uma vida boa? Porque eu quero ser lembrado a tal ponto que eu possa ser ancestralizado pelos meus descendentes. E tem um outro detalhe, a reencarnação vai ser na família. Então é possível que eu volte como tataraneto de mim mesmo. Que família que eu deixei quando eu saí daqui? Que eu vou pegar ali na frente. Olha que organização social. Isso só pode ser uma sabedoria milenar mesmo. Já testou outras hipóteses e não deu certo, né? Então, sem espiritualidade, nada disso existe. Você não tem processo civilizatório eficaz, né? Você tem essas ideias de redomas, de ilhas, como a gente vê nos filmes futurísticos. Você pode ver esses filmes futurísticos, a vida é muito sem graça, ela é toda programada, porque é zero divindade, zero espiritualidade, né? Então, eu não quero existir nessa realidade, né? Agora, por outro lado, tem um dado curioso, usando essa linha de pensamento, que a religião está muito mais presente em países, em sociedades com mais desequilíbrio, com mais problema. Então, por exemplo, nesse momento, é possível que você vai lá na Palestina, está todo mundo religioso agora, né? Porque está o maior nível de sofrimento que eles podem contar na história. Lembra 2012, o tsunami do Japão? Estava acontecendo uma pesquisa sobre isso. É uma pesquisa internacional da ONU e havia já passado por ali esse censo para entender o nível de religiosidade ali dos japoneses. E eles estavam muito mais ateus. Eles estavam muito mais zero práticas religiosas e tal, assim, tava, eu não lembro o número exatamente, mas é uma proporção assim de 70 não, 30 ainda mantendo tradições religiosas. Ele está falando de um Japão, então, que pós Segunda Guerra virou a potência mundial, eles estavam com tudo funcionando, saúde, segurança alimentar, não era, as aflições gerais do japonês médio não era uma coisa no nível básico, era mais uma coisa escaladas maiores, né? E aí aconteceu o tsunami. E depois do tsunami foram lá e fizeram de novo esse censo. E aí inverteu a lógica, né? Então, diante o sofrimento, diante uma situação de escassez, uma situação de dificuldade, aumenta a sua vulnerabilidade e a busca de uma conexão transcendental com qualquer coisa que você queira, né? Chamar de Deus, de qualquer outra denominação, né? A depender da cultura. Isso é um dado interessante. Então, por isso a gente vê que o Brasil é muito mais religioso do que não religioso, né? Agora, na Noruega é quase zero religiosidade. Países que têm solução total para os problemas, um país que tem fortuna para todos os habitantes, aí traz uma reflexão. Então as pessoas buscam Deus na dor mesmo, né? As pessoas buscam espiritualidade na dor, né? É uma coisa muito curiosa isso, né? E talvez ainda seja uma questão a se pensar que a humanidade vai precisar também transcender a essa própria relação com o divino. Porque se você tem uma relação com o sagrado, com o divino, por conta de suas dores, isso é muito da branquitude mesmo, eurocêntrica, né? Esse olhar de permuta. Porque eu estou aqui em busca de ser visto e as coisas que ser aliviado. Porque quando estava tudo bem, não nem estava assim também, dando tchauzinho na janela para Deus, né? E aí você vai falar com o indígena, a tradição mística deles é desde sempre. Desde sempre a árvore é parente, desde sempre o rio é o ancião parente, desde sempre tudo isso está ali. Todos nascem e morrem com esse mesmo ecossistema
místico atravessado na organização deles. Então, alguma coisa errada não está certa mesmo, né? Vou aproveitar que você falou sobre essa pesquisa que está recebendo uma diversidade de direct em relação à mediunidade. Aqui a gente já fez diversos programas também relacionados a isso. E você falou também um ponto interessante sobre as dores que fazem o sofrimento, fazem a buscar uma conexão com o sagrado, uma força maior, uma solução, um aconchego, algo que possa abraçar e trazer um certo conforto, né, nesse encantamento da vida e tudo mais, né? E também tem um outro ponto interessante que é da mediunidade. Tem pessoas que a gente aqui, nós estamos transmitindo isso como estreia, não necessariamente como ao vivo. No ao vivo eu gosto também dessa interatividade via chat, que vocês podem interagir aqui na estreia. O Iago, inclusive, vai estar aqui acompanhando, porque vai ter uma surpresinha que daqui a pouco a gente vai falar dela, que tem relacionado com esse livro aqui, Entidades da Umbanda. Mas que uma das perguntas que mais surgiram, também uma das que surgiram, eu tenho esse negócio aí. Eu comecei a ver vultos, aí comecei também a receber os negócios que não era eu, e aí eu não lembrava essas coisas. E aí a pergunta que vem logo em seguida é possível deixar de ser médio? É possível eu não ter essas conexões? Esse por um ponto de que aquilo para aquela pessoa é algo que é um sofrimento, ou ela sente ou percebe com um sofrimento. Agora tem um outro caso também de médios que tem uma atuação assim, e aí vou repetir a mesma pergunta aqui no outro contexto. É possível uma pessoa perder a mediunidade por algum tipo de comportamento, ou por mudar, por exemplo, para a Noruega? O que você pode falar sobre esses dois aspectos de mediunidade? Muito boas perguntas. Cada pergunta é um podcast. É assim. Sabe qual a pergunta que eu sempre... Eu tenho uma neura. Pessoal, acho que eu falei aqui uma vez que eu vim no Fael, não sei, tem uma parada na minha cabeça que sempre fico pensando assim, como será incorporar na Lua? Será que num lugar sem oxigênio a gente incorpora? Como que é isso? Como que seria sentir espírito lá no espaço sideral? Nossa, se eu ficasse multimilionário, acho que eu pagaria essas viagens lá pro espaço só para ver qual é que é, se eu consigo provar alguma coisa. Bom, bobagem. Nada a ver, talvez, mas eu fico pensando nessas coisas. Você não pensa nessas paradas? Você não tem essas neuras, não? Você não pensa essas viagens? Olha, eu acho muito, muito válido. Tanto que uma vez conversando aqui na entrevista passada com o Deodébio, entrou justamente essa questão do como que seria a astrologia em Marte? Já que a gente parte do ponto que a astrologia é pela perspectiva de que a gente está aqui observando o astro está refletindo esse relógio, né? Como que seria lá, não tendo a Lua, como a gente tem aqui, não tendo esse processo simbólico, o indivíduo, né? E explorou isso para diversos planetas. Dá reflexões bacanas. Tudo outro, né? Muda tudo. Então é isso. Um dia, quem sabe, a gente faz uma gira na Lua, né? Aí só vem o dragão, aí nem o São Jorge chega, deu essa desgraça. Mas aí, beleza. Aí, meu irmão, você perguntou... Puta, eu mudei de assunto. Mas a questão da pessoa se ela... Na Noruega, eu acho que se a pessoa chega lá na Noruega, médium, porque ela tem noção, ela tem uma ideia de culpa, que depende da motivação, entendeu? A mediunidade é um problema no geral. Vou desdobrar essa resposta. Se você desenvolveu a mediunidade motivado por missão ou culpa kármica, obrigação, qualquer motivo que seja, algo que foi imposto para você e não foi um desejo pessoal, você chega na Noruega e todos os seus problemas não existem mais, esquece. Tchau. Né? Não tem mais por quê? Por que a mediunidade era culpa kármica? Porque eu estava vivendo uma dor que me levou ao terreiro. E falaram que aquilo era por causa do meu karma. E por causa do meu karma eu tinha mediunidade. Eu tinha que desenvolver mediunidade, que é resolver o karma e resolver esse problema. Aí é isso.
Então eu mudo para um país que me dá toda a soberania e tudo que eu preciso e nada me faltarás. Eu não preciso mais da mediunidade. Já que resolvi, então. No mínimo, resolvi aquele tal de missão, aquela tal de. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a pessoa ela se desliga também, ela pode se blindar disso daí, numa hipótese como essa. É só uma hipótese, gente. Um ensaio, né, de ideias. Agora, a pergunta, a pessoa pode deixar de. Vou até emendar uma pergunta. Você falou se a pessoa pode deixar de ser médium. E tem uma pergunta que está muito em alta, Samuel. Todo mundo pode incorporar? Tem agora os gurus da internet falando que dá para incorporar. Todo mundo que quiser incorporar pode incorporar, Iago. Só fazer o curso lá, você incorpora, irmão. Aí eu perguntei para um deles, e se não incorporar? Aí é as travas dela. Ah, que bonito! Que saída mágica! Então quer dizer, se eu não sou eu zero. E aí eu vou fazer seu curso. Aí eu não incorporo. E eu só queria incorporar porque a promessa da sua landing page foi essa, né? E aí eu não incorporo. E aí você não nem me devolve dinheiro. Você vai falar que são minhas travas emocionais? E aí eu vou sair daqui e faço o quê? Pulo da ponte, fico frustrado, vou, né, fazer o quê? Você tem que resolver as travas. Tá, então... E você não consegue ver duas coisas que você vai produzir? O quê? Pessoas frustradas, e é bem seriamente frustradas, e pessoas anímicas. Porque nessa dela, eu quero, diz que posso, tô vendo os outros, agora eu começo a reproduzir. É tanta vontade, meu irmão. Tanta vontade que, pum, eu faço igual. Sério, 2 palitos. Sem esse tipo de promessa já acontece? Imagina com essa promessa na cabeça. Então, não é todo mundo que pode incorporar, não é todo mundo que pode tudo, né? Ou seja, tem gente para tudo, mas cada um na sua. Agora, essa pergunta é sensível, ela é muito sensível. Posso descobrir que sou médium de incorporação, mas eu não quero, mas eu tenho sintomas, eu tenho, né, tem algumas coisas acontecendo. Eu posso não desenvolver, como que eu posso abrandar isso, alguma coisa? Pode. Agora perdeu um monte de gente da audiência. Pode. E aí eu vou brigar com quem fala, com essa galera toda que fala que não, porque isso é a perversidade do sistema religioso de controle. Você chega lá no lugar, não, você é médium, o mesmo daquele que nem chegou aí para Noruega, né? Você tem que desenvolver por causa disso, por causa daquilo, blá, 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 blá. E é isso. Todos os seus problemas, a sua vida vai ser por causa disso. Se você não desenvolver, então você não tem alternativa. Ninguém fala para a pessoa. Samuel, você é médium de incorporação, Samuel, sabia? É mesmo, é? É. Você pode desenvolver isso, habilitar-se. Isso vai melhorar a sua conexão com a sua família espiritual, com seus antepassados, alguns ancestrais aí. E isso, através disso, você vai ampliar suas possibilidades de desenvolvimento humano, consciencial. Mas não quero não. Tá, mas agora ela tá aqui meio aberta. Então volta aí o dia tal para a gente poder fazer aí uma blindagem, senão vai começar a te incomodar. Você não vai ver isso. Porque enquanto o terreiro, centro, o que for, tiver visão de mercado, de numerário, em que ele tem que ter números de pessoas ali para provar-se a qualquer coisa, isso está quase de forma inconsciente, Samuel, nas lideranças. Não é de maldade, mas é um sistema de normas, de crenças, de protocolos que está sendo reproduzido há décadas e décadas. Então dá sim, a mediunidade ela floresce sem controle, né? Normalmente
acho que 95% das mediunidades que eu já desenvolvi chegaram abertas, né? Chegou a pessoa lá e estava médium. E sim, tem uns 5% que estava indo lá por causa da filosofia e de repente descobriu que era médium. E optou ser mesmo depois, né? Mas no geral não, na grande maioria a pessoa ela chega já com sintomas, ela chega com queixas, alguma coisa e a mediunidade está junto aí no rolê. E já fechei algumas que pediram, olha, não, principalmente antes dos 18 anos eu fecho tudo, né? Então, a mediunidade, ela não tem uma regra para o momento do florescimento, tem vários fatores por trás disso, mas vai acontecer em criança e vai acontecer em idoso. Antes dos 18, eu não desenvolvo. Você viu esses dias uns vídeos na internet da década de 70, de 80, não a internet dessa década, mas os vídeos dessa década de terreiros, desses trabalhos acadêmicos, né, filmando. Samuel, eu vi um terreiro lá no Rio de Janeiro, cara, grande, assim, grande. Mas tinha mais de 80 crianças incorporando chamada de caboclo. Então já houve um tempo que isso era o normal. Eu sou uma criança, né? Eu sou um médium que criança desenvolveu. Com 14 anos já estava incorporando, já estava com charutão na boca. E eu falo de um lugar que eu entendo que é um lugar de fala. Não precisava. Não precisava ter sido assim, né? É difícil, é ruim também falar, não precisava. Não sei quem seria eu se não fosse assim, né? Mas acho que para eu poder estar falando isso hoje, eu sei também as porradas que foram, né? As dores, as abdicações, as antecipações, né? A vida que meus filhos estão tendo de adolescência segura, vivendo coisas que são coisas que eles têm que viver ali naquele momento. E nada disso eu tive, né? Nada disso eu tive. Eu saí de criança para ter uma vida cheia de compromisso, como um adulto, um médio comprometido, porque entrei também de cabeça, né? E aí, então, agora, a pessoa às vezes ela só não quer também. Ela é adulta, tudo, ela não quer, não quero me comprometer com isso. Tem como você organizar. Há casos que vai ser mais difícil? Há casos que vai ser mais difícil, né? Mas para todos os casos dá para você no mínimo abrandar o incômodo para a pessoa ir tendo tempo de encontrar motivos profundos, internos, para que seja uma escolha de um desejo pessoal e não para compensar nada. Mediunidade não pode ser desenvolvido para compensar karma, compensar compromisso, compensar missão, compensar resolução de problemas. Então a gente está falando de mercado. E aí não é um sentido sensorial, né? Uhum. Bom, o Iago Mihael tem aqui uma pergunta e ele vai fazer aqui. Vamos lá, entrando aqui no vídeo, Iago Mihael. Vai lá, você. E eu tenho a pergunta, mas eu ainda tenho alguns recadinhos para passar. Se não, depois, porque a gente tem novidade hoje, a gente vai ter até. Fiquem por aqui. Eu vou começar aqui rapidinho, gente. Eu vou prometo ser breve com vocês. Primeira coisa que eu gostaria de falar do Clube Consciência. O que é o Clube Consciência? É um grupo que a gente tem no WhatsApp, onde a gente vai colocar todas as informações que estão ocorrendo aqui no Consciência Próspera, principalmente nesses 15 anos aqui que a gente está tendo essa nova dinâmica de entrevistas que estão rolando estreias, tem ainda algumas entrevistas ao vivo, tudo que está rolando a gente coloca lá nesse grupo no WhatsApp. É um grupo silencioso, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é apenas os ADMs vão mandando as informações do que está acontecendo aqui no Consciência Próspera, tá bom? Esse era o primeiro recadinho. O segundo recado é em relação a possibilidade de você também se tornar membro. Então a gente tem esse clube, que é lá no WhatsApp, e também tem a possibilidade de aqui no YouTube você se tornar um membro, que aí você vai ter acesso a algumas exclusividades aqui do canal, tá? Com diversos entrevistadores que vêm aqui e no final depois eles passam uma prática, passam uma mensagem, uma oração.
enfim, PDFs, vocês podem ter acesso a tudo isso, e também é uma forma de apoiar aqui o Consciência Próspera e dizer, olha, estamos gostando muito do trabalho e queremos estar mais pertinho. Uma outra coisa em relação a também divulgação no trabalho. Gente, vamos fazer uma chuva de like. O conteúdo tá muito bom, Rodrigo. Maravilhoso. Aqui a gente está comemorando esses 15 anos. Deixa seu like, porque o algoritmo entende que esse é um conteúdo relevante. E se ele entende que é um conteúdo relevante, ele entrega para mais pessoas. E quanto mais pessoas forem vendo esses conteúdos, né, isso de alguma forma for somando para elas, a gente faz uma corrente bem bacana aí dessa disseminação desse conteúdo, tá bom? Também falar sobre o curso Terapias Bioxamânicas. Já encerrou as vagas agora desse primeiro semestre, mas no segundo semestre, em julho, teremos novamente inscrições abertas. Então, se você que gosta de xamanismo, já conheceu as práticas bioxamânicas, dá uma olhada, entra aqui, manda mensagem lá no WhatsApp, que você vai ter acesso a todas as informações, o que tem no curso, o que você vai aprender sobre totens, vai aprender sobre... Gente, vai aprender a mexer com erva. É muita coisa mesmo. É bacana. Eu realmente, assim, sou bem suspeito de falar sobre o curso, porque eu fiz e eu amo, amei. Então, se você quer saber mais sobre tudo que acontece lá nos módulos, manda mensagem aqui nesse número que a gente te responde lá tudo certinho, tá bom? E uma notícia que a gente vai ter também um sorteio aqui na live. Nossa, a Mel ali já pegou o livro, já está em mãos. Olha aqui, ó, a gente falou um Entidades pouquinho da Umbanda, lá no começo. Rodrigo Queiroz. Ó, eu até fiz aqui para vocês verem como que podemos fazer para participar. Aqui, ó, tô começando a melhorar, viu, Samuel? Aqui, ó. Muito bom, hein? Então, como que vocês podem fazer para participar? Aí É bem sim, simples. olha aí, ó, que beleza! Bem simples, bem Muito simples. Vocês seguem, então, lá no Instagram, TV Consciência Próspera, Professor Rodrigo Queiroz e Umbanda EAD, e escreve aqui no chat ao vivo, aqui que tá rolando a nossa transmissão, hashtag sorteio na TV. Então, hashtag sorteio na TV, e aí você já tá valendo. Acho que no final eu faço o sorteio, aí eu publico lá no Instagram certinho para vocês verem quem foi sorteado, tudo certinho. E é isso, não deixem de participar e das regrinhas aqui, tá? Já teve pessoas que ganharam sorteios aqui com a gente, que a gente também faz os sorteios dos livros da Agna Editora. Você que não conhece a Agna Editora e não tá sabendo desses sorteios que estão rolando, entra no Clube Consciência que a gente te explica tudo certinho. E aí a pessoa não tinha feito as regrinhas, né? Que, gente, é basicamente se inscrever lá. Além da gente estar contribuindo com vocês contribuem com a gente fermenta tudo isso, e aí acabou ficando para outra pessoa. Então não deixa de seguir, é bem simples, e é bom que vocês vão ficar por dentro, tanto do que está acontecendo na TV Consciência Próspera, tanto com os conteúdos que o Rodrigo está soltando no Instagram, que eu fiquei sabendo que cada vez vai ter mais conteúdo lá. O Rodrigo falou que vai dar uma olhada no Instagram cada vez mais, vai produzir mais coisa. Então, entrem lá, seguem lá, é uma forma também de dizer que tá gostando do conteúdo e tá apoiando a gente, tá bom? Eu acredito que esse era os recadinhos, deixa eu confirmar aqui. É isso, Maravilha. Eu vou colocando para vocês as regras, tá? Às vezes vai aparecer aqui para vocês verem, digitar hashtag sorteio na TV, aqui no nosso chat ao vivo da nossa entrevista, eu vou estar por aqui, então eu vou estar conversando. E outra coisa muito importante, deixa de que cidade que vocês estão, conversa com a gente, traz a experiência de vocês, talvez numa próxima, se tiver perguntas bem bacanas, a gente numa próxima entrevista, podemos colocar. Uma outra possibilidade também é eu mandar essas perguntas pro Rodrigo. O Rodrigo é um cara, assim, muito bacana, que realmente ele pode pegar isso, a gente pode ver uma caixinha no Instagram lá para responder. Enfim, a gente tá aqui, tá observando tudo, tá bom? Então, bora voltar para nossa entrevista. Bom, antes de você fazer essa pergunta, elogio aí a sua arte que você fez agora, de última hora, rápido, ficou top, parabéns. Então, tudo olha, colocou até um tridente aqui, ó, maravilha. Ficou top, demais mesmo. Então, vai lá, Iago, faz a sua pergunta que você ia fazer para o Rodrigo. A gente falou um pouquinho sobre, até dessa, talvez... Bom, da religiosidade, né? Então, nesse sistema capitalista e tudo mais, e muitas coisas acontecendo. E a gente falou um pouquinho sobre, um pouco sobre mediunidade, sobre se todo mundo consegue ou não. E aí uma das perguntas que aparecem muito aqui no canal é sobre sintomas da mediunidade. É possível a gente observar se está rolando um desenvolvimento com a gente consegue entender se algumas coisinhas que a gente sente, ou no corpo, ou na nossa mente, pode refletir ali uma possibilidade para a gente, talvez, trabalhar, então, com a nossa mediunidade? Os sintomas, eles
existem e muitos deles são sintomas de possíveis problemas físicos também, né? Mas tem um sintoma clássico, assim, que ele normalmente não é, ele descarta outras situações, que é você entrar em ambientes do seu não cotidiano e sentir calafrios ou tremores. Isso se repetindo com certa frequência, né? Pode já mostrar, por exemplo, um aspecto do campo perispiritual dilatado e ele interagindo de uma forma desorganizada com um ambiente estranho, com energias estranhas. Então, esse é um tipo de sintoma muito comum e que não necessariamente anuncia alguma outra possibilidade de enfermidade. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa fala, eu sinto zumbido no ouvido. Pô, mas aí você vai ver diabetes, irmão. Entendeu? É outro problema. Então, eu sinto, eventualmente eu sinto aqui uma pressão no meu peito, um calafrio no peito. Aí você vai conversar com a pessoa, ela é super ansiosa, então ela pode estar tendo crises de ansiedade achando que é mediunidade, né? Então, há muitos sintomas. Na hipótese de você estar sentindo calafrios, momentos totalmente esquisitos e com frequência, tremores, mas você está bem, né? Não é nenhuma ansiedade, alguma coisa, sonhos muito realistas, né? Que você fica impactado ao longo do dia com aquela memória, pode ser sintomas assim mais consistentes. E aí, na dúvida, né? Hipótese, procure alguém de confiança, recomendado, para poder fazer a verificação, né? Qualquer pessoa experiente ou liderança sacerdotal, no caso da Umbanda, com muito pouco, consegue verificar se a pessoa está com a mediunidade latente ou não, né? Então, essa é a minha orientação. Eu gosto sempre antes de propor que qualquer coisa é espiritual, mediúnico, é eliminar questões cientificamente. Eu tô com dor de cabeça há 15 dias, me falaram que é mediunidade. Meu, vai ver isso no médico. Vai descartar com neuro qualquer problema sério, enxaqueca e outras coisas. Eu tô com zumbido no ouvido. Vai, né, num otorrino ver isso daí para ver o que está acontecendo. Ou você está vendo espírito, né? Se você não tiver sob efeito de nenhuma coisa, então aí você também pode ser um sintoma bem evidente disso. Eu tinha muita visão de vulto, né? Perturbador demais, assim, porque eu estava andando num lugar, passava assim. Então eu não via uma pessoa, via mesmo um fantasma, assim, passando, né? E era um negócio assim muito assustador para mim, né? E aí, no fim, descobri que era mediunidade, né? Eu era um garoto que via essas coisas e não falava para ninguém, que eu achava que era maluco, entendeu? É isso. Maravilha. O livro chama-se Entidades da Umbanda e, como eu falei no início do programa, tem o número 2. Fala para a gente como é que foi escrever esse livro em específico, por que é que tem o número 2 e qual é a proposta também junto à editora Citadel. Pois é, a Citadel, a minha casa literária. Um abraço ao André e ao Marcial, que são os editores e cuidam diretamente de mim lá e que dão muito espaço e um carinho muito grande para a Umbanda a partir desse projeto. Eu estou com alguns livros lá e aí eu propus para eles a gente lançar uma coleção, né, de assuntos da Umbanda que pega todos os níveis de interesse. E aí a gente lançou a coleção Umbandalogia, né, que é o estudo da Umbanda, tem o selo atrás, e aí o primeiro foi Umbanda para iniciantes, da capa verde, e esse é o segundo, que é o Entidades da Umbanda, e virão mais 5 dentro dessa coleção. Então vai ser 7 livros nessa proposta, essa estética, né, do projeto gráfico.
E tá bem legal, tô bem feliz com isso, e traz uma possibilidade de estudo bem interessante com os livros. Depois vai ter a caixa, né, o box, para você poder guardar a coleção, assim. Então é isso, esse é o número 2, e acho que esse ano ainda sai o número 3, vamos ver. Como foi o processo de escrita desse exemplar, desse título específico? Esse título, ele desde 2013, se eu não me engano, ele já está assim na minha cabeça, porque eu criei um curso em entidades de Umbanda, e aí eu queria transformar em livro. Olha aí. E não saía, não conseguia desenrolar, não conseguia priorizar nada. E eu já tinha todo ele escrito. Eu imaginava que eu tinha ele todo escrito, por causa que eu tinha os textos que eu ia escrevendo avulso sobre as entidades, as linhas, e achava, vou juntar tudo isso e eu tenho um livro pronto. Eu tinha isso na cabeça, né? Aí fechei com a editora e a editora me deu um prazo. E eu falei, vou entregar. Por que não? Né? E aí eu tenho um problema eu, sob pressão, eu funciono muito melhor. Não posso ter muita flexibilidade. E eu fui deixando, aí o prazo chegando, e aí a gente criou a capa, começou a divulgar a capa, começou a vender na Amazon. Eu falei, deixa eu fazer o livro, né, agora. E aí fui pegar os textos. Vou só juntar isso aqui em 3 dias, pá, resolvo isso daí. Cara, a hora que eu comecei a ler tudo, eu falei, não me representa mais. Não, eu não tinha o livro. Eu não tinha um livro, Samuel. Eu falei, nossa. Aí eu peguei, tirei uma semana imerso em casa para escrever ele. Porque, embora o essencial estava já tudo em mente, né? Mas eu tinha que agora dialogar diferente com as minhas novas compreensões, né? Novos saberes. E aquilo lá estaria completamente desatualizado. Ainda bem, se eu tivesse publicado há 3 anos atrás aquilo tudo, hoje eu estaria muito envergonhado, né? Eu estaria muito envergonhado, assim mesmo. E é isso, foi assim. E a ideia era, puxa, a gente precisava ter um livro que explica as entidades de Umbanda de uma forma que todo mundo possa compreender, que valorize o aspecto sociológico, filosófico da constituição desses grupos espirituais, que traz a brasilidade, a globalização, tudo isso dentro, mas que traz a valorização do que é essencial. Então não é para ficar falando amenidades, né? Não, que essa entidade ela pisa com o pé só e solta flecha de fogo. Não é isso. Se a pessoa pensa que vai encontrar essas coisas, não vai ser. Estou muito feliz com ele, porque ele ficou muito gostoso, impressionante com a velocidade que eu consegui produzir tudo isso, e ficou bom, tá trazendo grandes alegrias, assim, porque quem fala é o público, né? Depois que sai de mim é de todo mundo, né? E a turma tá gostando bastante. Acho que através dele você consegue ter um universo filosófico do que em que a Umbanda se concentra. A Umbanda não se concentra em deuses, né? Nas divindades, ela se concentra nas entidades. É um sistema religioso mediúnico que gira em torno das almas. Então, entender como elas são, o que trazem e o que elas refletem. E aí eu faço uma provocação sociológica sempre em cada linha, né? Cada linha espiritual, para a gente entender que se está incorporando o caboclo, por exemplo, quais os níveis mínimos de letramento indigenista você tem que ter para poder honrar essa alma que está ali, né? Está incorporando o preto velho, como que está o seu racismo aí, né? Como que está o seu letramento racial para você poder honrar
essa memória que está se manifestando aí. E assim por diante, então, gostei, acho que é isso. Já que você falou de entidades, e uma das perguntas que a gente fez lá na abertura do programa é como ouvir essas entidades. E vou acrescentar com mais uma coisa, que eu vou pegar um gancho nisso que você acabou de citar alguns segundos atrás. E de que forma que as entidades influenciam na nossa vida? Como ouvir as entidades? Certa vez, eu levei esse drama para o Caboclo do Pinambá, que é o meu ancestral indígena. E eu perguntava para ele por que nas horas de maior aflição, era um momento que eu estava passando, bem difícil, por que no momento de maior aflição vocês somem? Comigo é assim, Samuel, não sei se é com você, porra, escuridão, vazio, e cadê? Puta, aí vem alguém contar um probleminha, nossa, estamos aqui, vamos fazer, vamos ajudar. Eu tô aqui nesse limbo, né, e você não me vem falar nada, fazer nada. E eu aqui não tava falando nada com ele, tava eu ali no pé do congá, sofrendo, né, chorando e puto. Aí ele apareceu. Aquela vergonha alheia, né, meu? Aí ele chegou, falou: bom, já que você está chamando, né? Eu vim aqui só para dizer assim para você, objetivamente, ele é bem poucas ideias, assim. Falou: nós falamos com vocês no coração. Não espere eu vir trazer, assim como eu estou falando agora com vocês, sobre seus dilemas, das suas angústias, dos momentos difíceis. Eu só vou poder ser ouvido através do coração. Porque o que o seu coração vibrar é onde eu estou. E eu entendi muita coisa com isso, Samuel. Entendi que quando a parada é sinistra, quando é crucial, a gente não pode não ouvir o coração. E quando a gente ouve o coração, a gente está ouvindo a voz dos nossos ancestrais, né? Qual era a outra pergunta? Como é que as entidades, você já falou basicamente nas entrelinhas, mas qual é a forma, como que as entidades influenciam na nossa vida? Elas são nossa família, né? Espiritual, estão na nossa rede ancestral de parentes e antepassados, e temos um plano, né? A gente vem aqui e encarna com um plano no meu caso, eu estou aqui para o meu desenvolvimento, e eles vêm junto para dar suporte, apoio. Sei lá, pode ser que daqui 2 séculos venha um outro que hoje está dando suporte e eu vou estar lá dando suporte para ele, né? Então, nesse sentido, eles não influenciam, eles não podem influenciar. Eles estão aqui interagindo com as suas lucidez. Como que é lucidezes? Lucidez em plural, acho que eu nunca falei. É lucidez, eu acho que a lucidez em plural é lucidez. A sua lucidez e a gente tentando ter para assimilar, né? Então, através mesmo, né, da troca, da partilha, das ideias, né, dos aconselhamentos, mas as decisões sempre será nossa, né, sempre será pessoal e singular, individual. Ninguém vai se responsabilizar por isso. Uhum. Estava contando, né, que você ouviu lá, estava ali no pé no congá, né? E aí chega aí ele, o Pinambá, e traz esse esclarecimento de maneira direta e lúcida. E para pessoas que podem estar acompanhando aqui, talvez não tenham esse entendimento, então vou trazer em forma de pergunta. Assim. Existe diferença entre tronqueira e congá? E é possível ter uma tronqueira e um congá em casa? E se sim, como é que a pessoa poderia também cuidar? Legal, pergunta bem prática.
Eu fiz um evento essa semana que a gente está gravando. Ontem terminou e esse era o tema, Olha aí. inclusive. Olha só, Samuel. Congá é o nome que se dá para o altar. É o nome que se dá para o altar que na Umbanda a gente organiza o mundo espiritual, né, de forma popular, com direita e esquerda, né? A direita são caboclos, pretos velhos, crianças, até uma galera aí, que no livro tem tudo isso detalhado, toda a galera que é. E a esquerda, que são os quimbandas, o povo da rua, né, Exu, Pombagira, entre outros. Então, é isso. E isso eles são diferentes em termos vibratórios e campos de atuação. Não tem nada a ver com superior, inferior, mais evoluído, involuído, melhor ou pior, nada a ver. Só campos diferentes, né? Especificidades. E aí, a trunqueira é o nome que se dá para o altar de Exu, o altar da esquerda, ou casinha de Exu, ou canjira, né, que lá no sul, descobri ontem que lá em Florianópolis eles chamam trunqueira de canjira, né? Então, Congá é o nome do altar da direita e trunqueira é o nome da casa de Exu, ou altar de Exu, que é a esquerda. É isso. Ah, não, trunqueira é isso, é aquilo, tá. E aí, quando você pergunta se pode ter em casa, então a gente está falando de altar ou congá doméstico e trunqueira doméstica, que é diferente de terreiro, é outra estrutura. Eu não só afirmo que pode ter ambos, como é ideal que tenha, né? Para você ter uma vivência religiosa, espiritual, fortalecida no seu cotidiano, é importante que você tenha contato diário. Passa ali como você vê ali o seu congá, você passa pela porta, você vê o seu trunqueiro, você está com aquele reforço constante, você tem relacionamento. Essa ideia de perigo isso, perigo aquilo, isso tem a ver com um processo muito perigoso da demonização, né? Da distorção das nossas práticas, porque o católico pode rezar, o católico pode receber a santa que vem de outra casa para dentro da casa, né? Receber os vizinhos para fazer a novena, mas nós não pode nada. Não é óbvio isso, meu? Será que a gente vai continuar alimentando isso até quando, né? Agora, como cuidar, já é bem interno, né? Aí você tem que ter relacionamento mesmo com essas entidades, né? Um altar, você vai ter lá uma estrutura de elementos que você mantém aquilo firmado, que a gente chama, né? E a tronqueira é a mesma coisa, mas é tudo muito simples, é tudo muito tranquilo. E por ser doméstico, é dentro das suas possibilidades, das suas características, né? Então, é isso, é entender que você vai para o congá doméstico, você está rezando para a direita, você vai para o trunqueiro, você está rezando para a esquerda, e é isso. Seja na pessoa no seu congá doméstico ou no terreiro, começa a realizar uma prática, isso na visão da Umbanda, minha pergunta na visão da Umbanda, começa a realizar uma prática ou uma prática devocional, ou mesmo algo de sintonização, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa começa a bocejar. O que é, quais as explicações que se tem dos motivos da pessoa começar a bocejar exatamente o que antecede no meio, no fim, de um trabalho assim, seja domesticamente falando, ou seja no terreiro? Legal essa pergunta, porque tem gente que acredita que é carrego, né? Você está carregado, por isso você está bocejando. Né? Às vezes é só sono, né? Então vamos eliminar o sono, né? E vamos entender que está no contexto específico. Eu, quando começo a rezar, a afirmar, imediatamente começo a bocejar. Eu tenho até um problema no maxilar,
Às vezes, abrindo a gira, eu vou bocejar, exagera, não volta, né? Já viu esse problema? Cara, até que aprendi a fazer a manobra, assim. E é engraçado, se eu acender agora uma vela aqui, dispara esse mecanismo. E aí, para você não se achar a pessoa doida, né? Por que eu fico bocejando? Tô com algum problema. É porque quando a gente tá, eu tô aqui com você, eu não tô aberto ao canal, né, de comunicação. Só se forçarem e eu não tô eu buscando nada. Não tô, hein? Não tô. E aí, agora eu vou então me conectar. Então eu vou abrir o meu canal para acessar outro campo vibratório, energético, magnético. Quando vem o retorno, isso vem em forma de fluido também, né? É substância mesmo, né? E entra em contato com os seus chakras, entra em contato com o seu campo áurico, a reação do corpo físico para estabilizar essa troca fluídica, porque ela é repentina, né? Ela não está ali há dias naquele ritual e continua bocejando, é sempre no começo. Então, para estabilizar o corpo, boceja, a gente faz esse bocejo, né? E que aumenta o fluxo da absorção desses fluidos. Normalmente, é alguns minutos que isso dura, né? Vai alguns minutos, sei lá, vai depender de cada dinâmica, mas no máximo uns 10 minutos você já vê estabilizado. Já lacrimejou tudo, aí você vê que estabilizou, porque agora já completou essa metabolização fluídica. E isso pode acontecer, aí, isso acontece muito também dentro do terreiro, né? A pessoa entra no terreiro, começa a se concentrar para incorporar, boceja, incorpora, de repente. Aí, beleza, ficou lá, trabalhou, desincorporou. Dá um tempo, vai chamar uma outra força espiritual. Às vezes a pessoa vai ter de novo o sintoma, porque é a mudança fluídica. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem nada a ver de carrego, não tem nada a ver que coisa boa ou ruim, não, é só alteração fluídica e você tem essa característica, não é todo mundo. Tem gente que acha esquisito, fala, nossa, que falta de elegância, ficar bocejando, porra, não dá para controlar, né? É incontrolável mesmo. Você tem isso, Samuel? É desesperador, cara. Puta que chato. Parece que você tá. Aqui, eu tenho um outro lance. Tem um nome, eu vi um nome disso daí. Que quando eu fico. Tem níveis de nervoso, né? O meu nervoso mediano, eu tenho crise de riso. Aí tem um nervoso mais hipertensão, estresse, aí eu fico tenso mesmo. E esse do riso, eu lembro que era o que aconteceu quando minha mãe queria me bater com a Havaiana, entendeu? Me dar chinelada. Eu dava muita risada e eu não tava zoando ela, eu tava com esse negócio acontecendo comigo. Ela coitada. Aí ela até se machucava para poder mostrar a autoridade dela. Ela só foi entender isso depois de adulto, que ela foi ver eu em situações não fazia o menor sentido, dando risada, né? Quando eu fui passar pela primeira vez pela ayahuasca, cara, me deu isso, cara. Eu fiquei o trânsito todo, sei lá, aquilo demorou umas 3 horas, aquele negócio, gargalhando, sem fim. E eu aqui, constrangido, eu pedindo desculpa pro mestre lá, desculpa, mas não é pessoal. Eu não consegui falar, pegou nesse gatilho, entendeu? Então são gatilhos, né? Então, nessa troca de fluido, tem pessoas que têm o gatilho do bocejo, tem pessoas que têm o gatilho da sudorese na mão, principalmente, né? E tem gente que eu já vi gente pingar, assim, eu acho que eu prefiro ficar com o bocejo mesmo. E então é isso, é interessante também ver que tem muitos. E no livro Mediunidade na Umbanda eu falo bastante dessas características, assim, é bem legal. Então procura Mediunidade na Umbanda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entidades da Umbanda, mas procure também todos os livros do Rodrigo. Quantos livros já publicados? 7. 7, que beleza, hein? Muito bom.
E 2025, mais um. Eu quero ele aqui quando ele lançar o próximo também. Eu venho. Prazer estar demais. aqui. Já passou, a gente não chegou nem a gente chegou e falou, vamos fazer umas 20 perguntas para ele? Não, vou fazer 7. Desculpa. Tá vendo? Falei, não deixa eu ficar falando, pô. Interrompe. Excelente, ótimo. Assim dá para a gente fazer vários programas, vários podcasts mesmo. Muito conteúdo. Aproveitar a sua vida quando você vem aqui para São Paulo para a gente marcar e a gente se organiza também. Vamos, sim. Para fazer outros tantos. Quer falar alguma coisa do sorteio do livro? Você vai estar ao vivo aqui na estreia, é isso? É isso mesmo? Fala com a gente como é que é. É isso mesmo, pessoal. Então, deixa eu colocar aqui. Tá rolando? Deixa eu colocar ele sem ficar rodando. O Iago vai estar ao vivo no chat, tá? Está gravado, mas ao vivo no chat. Estarei no chat aqui junto com vocês, acompanhando os comentários de vocês. E, gente, não deixa de se inscrever, tá? Não adianta seguir lá no Instagram, porque precisa seguir no Instagram. Essa regrinha que a gente está combinando aqui, mas precisa escrever hashtag sorteio na TV aqui no nosso chat. Isso. Então aqui no chat agora da nossa entrevista ao vivo, não vale depois no chat quando já acabar, que aí é o chat que fica depois da entrevista, ou seja, só para quem está assistindo aqui no ao vivo agora, que vai estar valendo. E aí coloca hashtag sorteio na TV Consciência. Não, sorteio na TV. Sorteio na TV, isso, para quem está acompanhando a estreia. Tá valendo. Isso, para quem está acompanhando aqui a estreia. E é isso, e aí já tá participando. É isso. Aí você vai ter que fazer isso agora. Agora, tipo agora. Você tem que fazer agora. Já segue lá no Instagram. Agora que você vai faz fazer, agora. né? Porque vocês estão assistindo agora. O chat da estreia, então é Façam isso. agora no chat. Aí você vai pegar lá Você precisa desbloquear. Eita, lá entrou aqui. Inteligência artificial está interferindo ali, inclusive, no comentário do Iago Niham. E aí vocês vão ter o resultado. Pode colocar como collab, né, nas páginas, e aí, se essa caso põe na TV Consciência Próspera, e aí também, Rodrigo, se quiser, pode também colocar lá como collab, aparece para quem ganhou também. O nome do ganhador aparece também. Beleza? Sim. Maravilha. Então é isso. Então foi partilhado aí o recadinho, gratidão. Aí, Iago Mihael, eu sei que você ficou aí cheio de perguntas para compartilhar. O Iago, ele tem aqui, a gente tem um chat privado. Ele fica cheio de coisas de que quer perguntar. No próximo você pergunta mais, tá bom? Tá bom. A gente faz outros programas, vamos ver aí a agenda do Rodrigo. A gente já está super contente que é pela primeira vez, presencialmente, virtualmente ou espiritualmente, a gente já se conhece e reconhece há tanto tempo. Fizemos, inclusive, entrevista aqui no formato online, e pela primeira vez aqui estamos honrados de recebê-los aqui no Estúdio da Consciência Próspera, e uma entrevista realmente excelente. Obrigado. Sucesso, já está com sucesso total aqui nesse livro, entidades da Umbanda e muito conteúdo e novidades que estão chegando por aí. Já sabe, todas as redes sociais também estão aqui embaixo, quando aí pesquisa o trabalho do Rodrigo Queiroz. Vou ficando por aqui já agradecendo a vocês e agradecendo mais uma vez ao Rodrigo e pedindo para ele deixar aqui uma mensagem de encerramento, uma mensagem final, antes de subir aqui a nossa vinheta. Quero agradecer mais uma vez, Iago, Samuel, pelo convite, a oportunidade, a audiência espetaculosa que nos deu o privilégio de atenção até aqui, e dizer que desejo muita prosperidade, os mais próximos 15 anos de grandes realizações aqui para a TV Consciência Próspera, que acompanho desde os primórdios, viu, Samuel? Eu lembro quando você criou lá mesmo em 2010, já era revolucionário, porque você já tinha uma visão diferente do que você queria fazer ali, do que era possível no YouTube, tinha outras restrições, outras dificuldades. Então, que seja longa ainda a jornada aí, trazendo tanta gente boa para iluminar as consciências. Quero dizer que é importante essas partilhas, que esses encontros representa sempre fagulhas, né, fragmentos de chama de uma consciência a ser desperta em cada um de nós, e que eu possa ter contribuído um pouco para essa jornada que você faz aqui tão brilhantemente.